Oi, segundo ano, tudo bem? A Prof. Rafa tá aqui hoje para dar uma aula muito legal para vocês. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as linhas e de que forma os artistas utilizaram as linhas na arte. Vamos conhecer alguns artistas que trabalhavam com diversos tipos de linhas em suas composições. E vamos também conhecer os tipos de linhas que existem, certo? Então, vamos começar. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as linhas, certo? E aí, quando a gente pensa em linha, a gente consegue imaginar uma infinidade de formas em que a gente pode representar uma linha, não é mesmo? Pessoal, na geometria, a linha ela é conhecida como uma reta que pode ter infinitos pontos, ou seja, ela pode se desdobrar, ela pode se mostrar de diversas formas, em zigue-zague, em reta, em curva, em linha interrompida, entre outras formas que a gente vai falar um pouco mais lá pra frente. E aí, lá na página 4 da nossa apostila, nós temos duas imagens. Para quem tem a apostila, dá uma olhadinha lá na página 4. Quem não tem a apostila, vai imaginar aqui junto com a professora um céu. Tá bem escuro lá e o céu tá bem limpinho, não tem nuvens. O que a gente observa no céu? A gente observa vários pontos, né? Quando o céu tá bem estrelado, a gente consegue observar vários pontos de luz lá no céu. E aí, a gente fica parando para pensar assim, o que seria um ponto? Muito bem, um ponto é tudo aquilo que a gente enxerga como um breve toque, por exemplo, de um lápis em um papel, a gente consegue criar um ponto. Ele não tem uma sequência, ele é uma impressão breve de imagem. Então, se eu pego, por exemplo, uma canetinha e eu coloco lá no meu papel e tiro rapidinho, eu vou criar um ponto. Se eu pego um pincel, coloco na tinta, coloco lá na minha tela, no meu papel e brevemente eu faço um toquezinho, eu crio um ponto, certo? Mas se eu pegar esse pincel, pegar essa caneta e eu continuar nele na folha, eu arrastar ele para alguma direção, eu não vou mais estar criando um ponto, eu vou estar criando uma linha, certo? E existem diversas formas da gente criar uma linha. Mas, Prof. Rafa, me disseram que as linhas estão em tudo que a gente vê. É verdade? É verdade. Todas as imagens que nós vemos com os nossos olhos, elas têm uma sequência, uma linha que é a forma, que traz a forma para aquela imagem, para aquele objeto, para aquela paisagem, para aquela coisa que a gente está observando. Então, as linhas estão em toda parte. Tudo aquilo que tem forma tem uma linha. E aí, então, a linha é muito importante para a gente. Muitos artistas utilizaram as possibilidades que as linhas nos dão como imagem para criar as suas obras de arte. E é sobre esses artistas que a gente vai falar um pouquinho nesse bimestre. Então, a gente vai conhecer um pouquinho de um artista chamado Joan Miró. Na próxima aula, a Prof. Rafa vai falar um pouquinho mais sobre ele e sobre os trabalhos que ele desenvolvia utilizando as linhas como imagens. Então, além do Joan Miró, também existiram outros artistas que criaram composições artísticas que levavam muitas linhas nas pinturas, nos desenhos, nas esculturas. Kandinsky, Mondrian, entre outros artistas que a gente vai conhecer um pouquinho melhor nesse bimestre, certo? Mas, para a gente
pensar e finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as diferentes formas que nós temos de representar as linhas, certo? Então, pessoal, lá na nossa apostilinha, na página 7, a gente vai dar um pulo lá nas páginas e a gente vai olhar lá na página 7, na atividade lápis na mão que nós temos lá, que existe uma tabela com alguns tipos de linhas. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas agora. A linha reta, a linha curva, a linha fina, que é aquela linha que a gente faz com um traço bem levinho na folha. A linha grossa, que é aquela linha que a gente faz com um traço mais pesado, ou então que a gente pinta mais, deixa ela mais forte. Temos a linha aberta, que pode ser uma linha que não tem, que acaba, um semicírculo, por exemplo. Temos a linha fechada, que pode ser, por exemplo, um círculo, uma linha que encontra-se em dois pontos, a gente pode chamar de linha fechada. Temos uma linha contínua, que é aquela linha que continua sempre da mesma forma, como, por exemplo, a nossa linha do horizonte. Quando a gente vai lá na praia e a gente observa lá o mar, a gente consegue ver muitas linhas também. E a linha do horizonte é uma linha que os artistas usam como referência para criar as paisagens, certo? A gente vai falar sobre isso também mais lá para frente. E temos também a linha interrompida, que é utilizada de diversas formas também. A gente olha lá esses tipos de linhas todos os dias. Se a gente for dar uma volta de carro lá com o nosso papai, com nossa mamãe, e a gente observar lá no chão da rua, a gente vai ver que todas as ruas, elas são sinalizadas por linhas. E essas linhas, elas indicam de que maneira a gente deve se comportar no trânsito. Então vejam que a linha ela pode ser utilizada além de uma linguagem artística, uma forma da gente criar desenhos e imagens, ela também pode ser utilizada para nos orientar. Então quando a gente pensa no mapa também, a gente vai ver diversos tipos de linhas que servem para nos orientar, para delimitar países, oceanos, entre outros símbolos que contém no mapa. E aí, pessoal, agora que a gente já pensou nas várias possibilidades que existem de a gente representar as linhas, a gente vai voltar lá para aquele artista que a Prof. Rafa falou hoje, para o Juan Miró, e a gente vai observar uma obra dele que está lá na página 6. Como eu disse para vocês, na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no trabalho desse artista, que é muito legal. Mas a gente vai observar que ele usa muitos tipos de linhas ali no trabalho dele, como essas que nós falamos agora, linhas abertas, fechadas, grossas, finas e pontos também. E para a atividade de hoje, eu vou dar uma proposta para vocês que é a seguinte. Eu quero que vocês criem um desenho, mas esse desenho ele tem que ser composto por vários tipos de linhas. Ah, Prof. Rafa, eu não quero usar todos os tipos de linhas no meu desenho. Eu acho que vai ficar mais interessante se eu usar linhas fechadas e linhas abertas, ou então linhas grossas e linhas finas. Tudo bem, pessoal. O desafio é que vocês utilizem tipos diferentes de linhas. Não importa se são 1, 2, 3, 4, mas eu quero que vocês explorem os vários tipos de linhas que a gente conversou, que existem aqui nessa aula. E eu quero que vocês façam uma composição muito caprichada. Eu já falei para vocês que composição é a forma como a gente distribui dentro de um espaço elementos visuais, certo? Então, no caso, os nossos desenhos. A Prof. Rafa não quer hoje que vocês criem desenhos com formas que nós conhecemos, como, por exemplo, corações, casas, estrelas. Não, nada disso, pessoal. Eu quero que vocês criem uma composição abstrata. Uma composição abstrata
é uma composição que não retrata necessariamente algo que nós conhecemos, algo que tem uma forma conhecida, mas sim formas que se compõem em um espaço de maneira harmoniosa, interessante. Então, nesse caso, vocês vão utilizar somente as linhas. Vocês podem usar vários tipos de linhas, podem repetir os tipos de linhas, podem trabalhar com repetição, com a espessura das linhas grossas, finas, as cores. Então, eu quero que vocês criem uma composição com linhas de diversos tipos, bem interessante e colorida. Para fazer esse trabalho, vocês vão utilizar papel sulfite e vão utilizar canetinha. Ai, prof, mas eu não tenho canetinha aqui na minha casa. Então, vamos usar o material que a gente tem por perto, pessoal. Lápis de cor. Se eu, de repente, não tenho canetinha nem lápis de cor, tenho giz de cera, pode ser giz de cera. Vamos usar o material que a gente tem na nossa casa, o material que a gente mais gosta de trabalhar, e vamos criar uma composição bem colorida, bem interessante, com linhas. Lembrando que a gente não quer criar formas que a gente conhece, imagens que nós conhecemos. Nós vamos preencher o espaço da nossa folha somente com linhas, mas linhas de diversos tipos, ok? Deu para entender? Alguma dúvida, pode mandar lá no grupo do WhatsApp para a Prof. Rafa. Quem fizer essa atividade vai pedir ajuda lá para a mamãe, para o papai, vai fotografar essa imagem, vai tirar uma foto bem bonita do trabalho, de preferência de cima, que apareça só o trabalho lá, para a gente ter guardado todas essas nossas atividades legais. E vai mandar para o e-mail da professora Rafa, que vai estar aí embaixo no vídeo, com a descrição de e-mail, o nome do aluno, a turma e atividade 1, terceiro bimestre, certo? Pessoal, é muito importante que vocês mandem o e-mail com a atividade lá na descrição do e-mail com esses dados que a Prof. Rafa passou, ok? Então, pessoal, um super beijo. A Prof. tá com muita saudade de vocês. Logo nós vamos estar juntos novamente. Enquanto isso, vamos caprichar nas atividades. Esse bimestre tem muita coisa legal pra gente descobrir juntos, tá bom? Então, um super beijo e até a próxima aula.